Hola chicos, buenas tardes. Ya estaba a me echar de menos de todo. Espero que estén bien, con salud, a cuidarse de ti, de tu familia. Y hoy nosotros regresamos para hablar un poquito de la unidad 6 de tu libro de trabajo o de tu libro de labor. Y el contenido que ha traído para todo es los artículos. Pero antes de hablar de los artículos, en la unidad 6 tú vas a encontrar las estaciones del año, los meses del año, lectura, comprensión, léxico y enseguida la parte gramatical. Entonces ahora, para que todo comprenda lo que estoy hablando, voy a hablar en português, de acordo? A ver. Então, pessoal, falei paulatinamente, acredito que vocês consigam me compreender. Estou morrendo de saudade de todo mundo. Triste, né? Chegar na escola, a escola é tão linda e não encontrar vocês por aqui. Mas logo, logo tudo isso vai passar, nós confiamos e dias melhores virão, sem sombra de dúvidas. Então vejam só, eu usei aí uma palavrinha, só lembrando a todo mundo, echar de menos. Eu disse a vocês, eu estou a me echar de menos. O que foi que eu disse? Eu estou sentindo falta de vocês. Na língua inglesa, na língua espanhola, nos outros idiomas existentes, nós não temos a palavra saudade. Eu vi até que na gravação do professor Jorge de língua inglesa, ele também fez esse comentário. E ele estende a língua espanhola. Então, quando se sente falta de alguém, nós vamos expressar através dessa expressão que eu usei, echar de menos, ou simplesmente eu poderia falar também estranhar. Então, essa é a nova palavra para a nossa aula de hoje. E falando dos meses do ano, primeiro vamos trabalhar a pronunciação. Então eu vou falando e vocês vão me acompanhando aí. Então o primeiro mês do ano em língua espanhola é enero, assim como aqui na língua portuguesa, na nossa língua materna. Janeiro, em espanhol, enero. Em seguida, fevereiro, março. Vejam, está escrito marzo. Mas nós não devemos falar maso. Por que não? Porque o Z, que nós chamamos de zeta, ele tem um som estendido. Então você vai pronunciar como um SS. Lembrando a vocês que nós não temos SS em língua espanhola. Simplesmente o som do Z, que se faz como SS de língua portuguesa. Então, março, abril. Vejam, abril. Por que abril? Porque o L tem som. Na língua portuguesa o L não tem som. E na língua espanhola nós vamos pronunciar sempre o som do L. Abril, animal, fenomenal. Tá bom? Então pronuncia comigo. Abril. Depois nós temos o mês de maio. Algumas vezes você vai ouvir falar maio. Outras vezes maio. E por que essa variação? Vale a pena lembrar que nós temos uma média de 24 países que falam espanhol. Comercialmente, espanhol é o segundo idioma mais falado do mundo inteiro e deve-se a variação. Então, algumas regiões vão pronunciar a letra G, que é assim que nós chamamos, G. Antes da reformulação, nós chamávamos essa letrinha de Y. E aí passamos por uma reformulação que eu não vou me estender para falar para vocês, porque foi que isso aconteceu neste momento. Nós agora chamamos essa letrinha de J. E ela produz dois sons. Ela produz o som do I e o som do J. Então, por esta razão, nós podemos falar maio ou maio. E o O tem um sonzinho fechado. Lembram lá das vogais? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então, o E tem um sonzinho fechado, o O também tem som fechado, e toda palavra que você encontra as vogais E, o som vai ser sempre cerrado. Em seguida, temos junho, julio, agosto, setembro, outubro, novembro e diciembre. De acordo? Vamos pronunciar agora sem pausas. De acordo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre e diciembre. Em tu livro de labor, ou seja, no seu livro de trabalho, você vai encontrar a história de cada mês. Então,
cada mês tem uma historinha. E antigamente nós só tínhamos 10 meses. E depois da vaidade de alguns imperadores, nós passamos a ter 12 meses. Então Júlio César quis ser homenageado e por esta razão ele criou um mês em sua homenagem, que foi o mês de julho, em homenagem a Júlio César. E aí o outro imperador, né, ficou meio que enciumado, e aí ele criou o mês de agosto. E por esta razão, ao invés de 10 meses, nós passamos a ter 12 meses. Então, agosto em homenagem a Augusto e julho em homenagem a Júlio César, tá bom? El año está dividido em 4 estações. Então, o ano está dividido em 4 estações, como vocês bem sabem. E nós vamos ver aqui a pronunciação de cada uma delas. Verão. Em língua espanhola, nós vamos falar verano. Por que verano? Porque a letra V, que nós chamamos de V, ela produz esse som de B. E aí, verano. Depois de verano, nós temos a palavra escrita, está como em língua portuguesa, primavera. No livro de vocês também podem ir acompanhando comigo no capítulo 6. E aqui nós vamos falar primavera. Em seguida, outono. Outono. Então, lembra de fechar o sonzinho do O. E nós temos o ñ. Nada de enitil, tá, pessoal? Não existe enitil. O nome da letra é ñ. O nzinho, que por sua vez constitui a palavra espanhol. Então, espanhol, nós escrevemos com ñ. E, por último, invierno. Vamos pronunciar? Verano, primavera, otoño e invierno. Y ahora llegamos en la parte gramatical. Vamos a hablar de los artículos definidos, los artículos indefinidos y cómo vamos a utilizarlos en cada passo, de acordo? Vejam só, os artigos. Então, os artigos, eles são variáveis, eles variam em gênero, eles variam em número. Vejam só, os artigos definidos, nós temos el. Qual o plural de el? Los. La e las. Então, eu acabo de falar para vocês que os artigos são palavras que variam em gênero e número. E aqui está el, representando o nosso O de língua portuguesa, artigo definido, masculino singular. Los, representando o artigo masculino plural. La, feminino singular, e las, feminino plural. Então, eu vou falar e dar alguns exemplos em relação aos artigos definidos, que também podem ser chamados de artigos determinantes. Vejam bem, na língua espanhola, vocês vão usar os artigos, né, para definir o gênero do substantivo, é claro. Se eu coloco assim, la botella de María es azul. La botella. A garrafa de Maria é azul. Então, à medida que nós usamos o artigo definido lá, ele identificou o gênero do substantivo. Botella ou botelha, garrafa. A mesma coisa vai acontecer com o artigo masculino. Se eu digo assim, el basurero está lleno. El basurero está lleno. Vejam, o lixeiro está cheio. É importante que vocês acompanhem a pronunciação, que é uma forma de desarrollar o lenguaje. Então, é uma forma de desenvolver a língua. E quando nós falamos el basurero azul ou el basurero está sucio, eu usei aí para identificar o gênero desse substantivo o artigo masculino el. Como eu poderia também usar as suas variantes em relação ao número, não é? Singular e plural. Las botellas ou los basureiros. Até aí tudo bem. O que é que a gente encontra mais em relação aos artigos, além da identificação do gênero do substantivo? O artigo, ele vai anteceder os dias da semana, isso mesmo. E vale a pena lembrar que os dias da semana, em língua espanhola, eles são precedidos de artigo masculino e não feminino. Isso mesmo, artigo masculino.
Na língua portuguesa, nós falamos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, apenas o sábado e o domingo, que serão precedidos por artigo masculino. Já na língua espanhola, pessoal, todos os dias da semana serão precedidos de artigo masculino, isso mesmo. Na segunda-feira, nós vamos falar el lunes, terça-feira, el martes, quarta-feira, el miércoles e quinta, el jueves e sexta, quem lembra, fala para você. Se você falou el viernes, você acertou. Sábado, el sábado e domingo, el domingo. Eu me estenderei um pouco mais sobre a origem dos dias da semana na unidade 7, que é assunto da próxima aula. Então, vale lembrar que os artigos eles precedem os dias da semana, combinado? Os artigos também vão preceder o nome de rios, o nome de lagos, de mares e nomes próprios, professora. Eu devo usar artigo antecedendo? Não. Nunca, jamais, hipótese alguma. Então, nomes próprios eu não posso falar. La Gilmara é professora de espanhol. A Gilmara é professora de espanhol. Nessa situação, nós não usamos o artigo antes de nomes próprios. E antes dos nomes de cidades ou países, nós devemos usar o artigo? Também não. Nós não vamos usar o artigo, seja ele masculino ou feminino, antecedendo nomes próprios. Eu não posso falar assim, el Brasil. Então, Brasil. Nomes de países não são antecedidos por artigo, ok? Mas aí, professor, eu já vi que tipo Havana é precedida por um artigo. Cuba é precedido por um artigo. Então, existem exceções. E eu sempre brinco com vocês, não é? Eu falo, rapadura é doce, mas não é mole. Isso significa dizer que as exceções em relação à utilização dos artigos e em relação também ao nome de países, aí está. Então, quando nós falamos Havana, La Habana, o lá já faz parte da constituição do nome. Então, ele não foi acrescentado, ele faz parte da estrutura da palavra, ok? Então, essa é a exceção. E antes de los apellidos, e o que seria apellido? Quem lembra da palavra aí eu escrevo com 2 L's, né? Apelido, em língua portuguesa, você faria a leitura desta forma. Em língua espanhola, apellido ou apelido. O que quer dizer esse falso cognato? Quem lembrou e respondeu sobrenome, acertou. Então vejam, antes dos sobrenomes, se eu vou falar assim, os Félix, os Brandões, os Bezerras, os Amaraus. Então, se eu faço uma referência ao sobrenome da família, eu posso sim usar o artigo, ok? Se estiver no plural, no singular não. Então, se eu faço referência à família, através da utilização dele, apelido, do sobrenome, então eu poderei usar o artigo, combinado? E os artigos indefinidos, onde eles vão ser utilizados? Então, os artigos indefinidos, assim como língua portuguesa, eu sempre levo para vocês essa reflexão, porque a língua espanhola e a língua portuguesa são filhas da língua neolatina. E aí elas têm muitos pontos em comum. Ambos, né, os artigos indefinidos em ambos os idiomas, tanto português quanto espanhol, nós vamos utilizar justamente naquelas situações onde nós não conhecemos o sujeito. De repente alguém chega e diz assim: maestra, havia um chico peleando em el pasillo. Professora, havia um garoto brigando no corredor. Quem era? Eu não sei, eu não conheço. Então vejam, quando ele aparece dentro de um contexto, não é possível identificar o sujeito de forma determinante. E aí nós vamos aplicar o artigo indefinido. Agora, existe alguma regra, professora, que seria importante lembrar em uma avaliação, em uma prova de vestibular no futuro? Sim, existe sim regras. Então, o artigo indeterminante, o artigo indefinido, ele não deve ser usado com a palavra outro. Então,
Então, no capítulo 6, você também vai encontrar essa explicação aí para vocês, de forma bem detalhada. Me dê um exemplo. E aí, se você fala assim em língua portuguesa para mim, o mês passado eu li um outro livro. Em língua portuguesa, até onde se sabe, a estrutura estaria correta. Em língua espanhola, ela é vista como redundante, ou seja, eu não devo usar a palavra outro, ou outros, outra ou outras, junto do artigo indeterminante. Nesta situação, você simplesmente falaria: yo estoy leyendo otro libro. Yo estoy leyendo otro libro. E não yo estoy leyendo um outro livro. De acordo? Se você usa o artigo indeterminante, você não vai usar a palavra outro. Se você usa a palavra outro, você não vai usar o artigo indeterminante. Combinado, pessoal? Então, é isso. Nós vimos aí os meses do ano, pronunciação, a história dos meses, porque antes eram 10 e passaram a 12 por conta da vaidade aí dos imperadores, Júlio César e Augusto, que instituíram para si como vaidade o mês de julho e o mês de agosto. E aí fica claro, né? Porque diciembre era o 10º mês e hoje é o 12º mês. Vimos também as estações do ano. Lembrando a todo mundo, verano, pronunciação. Eu sempre falo para vocês da pronunciação. Por quê? É importante pronunciar corretamente, é importante despertar a curiosidade por uma boa leitura, já que nós estamos estudando espanhol. Por que não tentar ler em espanhol? Por que não aprender o som das palavras? Então, torna-se mais interessante, torna-se mais motivadora e vai te ajudar. Então, você vai compreender melhor e nós já fizemos algumas experiências ao longo das nossas aulas. Então, vimos também as estações do ano e concluímos com los artículos definidos e indefinidos ou determinantes e indeterminantes. E aí, onde vamos usar os artigos? Antes de substantivos, vamos usar os artigos quando fizermos referência ao sobrenome de famílias, né? Como foi colocado, Los Silva, Los Becerra, Los Brandão, Los Amaral e por aí vai, sempre no plural, nunca no singular, quando eles acompanham os dias da semana, para determinar o gênero de um substantivo. Mais adiante, nós estaremos estudando os heterogenéricos. E o que é isso? Mudança de gênero. E aí, se eu não sei qual é o artigo que classifica, eu vou ficar meio que confuso, vai ficar difícil para mim. Então, é importante lembrar disso aí também. Ok? E dos artigos indefinidos ou indeterminantes, que assim também podem ser chamados, dentro dos contextos que não são conhecidos, que não foram citados. E a dica mais importante, o ponto alto da explicação em relação a esses artigos, foi a utilização da palavra outro e do artigo indeterminante. Não deveremos usar outro e um, ou outro e una, e por aí vai. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Bye bye, né? Uma palavrinha de língua inglesa para terminar nossa aula. Em língua espanhola me despido de ustedes com hasta pronto. En futuro cercano regresaremos para sacar las dudas. Besos. Chao.